Terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, discutindo o tal do legado da Copa. No futuro, terá sido positivo, será positivo ter sido cidade sede da Copa do Mundo? Você participa por meio do telefone 3486-1721 ou Twitter Milton Nog. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco hoje, estão Custódio Santos. Custódio é arquiteto, urbanista e presidente do IAB. Participa também conosco Natanael Mota, que é presidente da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza e diretor da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Natanael, como é que está a remoção do pessoal? Você tem números? Como é que está aí o contexto de famílias que tiveram que sair das suas residências por conta de alguma obra da Copa? Hamilton, antes de responder sua pergunta, nós trabalhamos muito, a CONAN, a Federação, as entidades de movimento sociais populares, no que diz respeito à questão da democratização em relação à cidade, do uso da cidade. Né? Onde é que se materializa essa democratização do direito à cidade? Se materializa justamente nisso. Nós, quando temos grandes obras, e aí é inegável, quando, por exemplo, eu falo em mobilidade urbana, por mais que, Custódio, a questão primeira não tenha que ser abrir ruas, mas você também tem essa necessidade, então, inevitavelmente, você fala de remoção. Agora, a remoção precisa, de fato, ser a primeira, digamos assim, a primeira atitude alternativa dos governos? Eu acho que não. Né? Eu acho que precisa. Normalmente, quando se toma essa atitude, não foi lá até a comunidade perguntar se haveria alguma outra, se alguém dá alguma outra sugestão. Né? Normalmente, na verdade, na sua grande maioria, não se faz isso. Isso poderia ser feito, isso não é utopia, poderia ser feito no Conselho das Cidades. Justo. Aí nós vamos voltar para o Conselho da Cidade. Ao invés de você conversar com 100 pessoas, que às vezes é um diálogo difícil, você pega um representante e coloca numa mesa, né? Na verdade, nós dos movimentos populares, nós estamos permanentemente buscando esse diálogo. Quando acontece essa questão das remoções, nós procuramos chegar lá na comunidade para abrir o diálogo com a prefeitura, ou seja, o governo do estado, para que essa necessidade. Mas a grande questão a remoção seria de fato a primeira alternativa? E se seria a alternativa? Que tipo de remoção nós estamos falando? Né? Então nós temos aqui uma remoção hoje muito colocada de que você retira uma família de um bairro e transporta para outro, né? E por que você não pode tratar? Aí eu vou falar de novo, direito à cidade não é uma coisa fácil. Esse Conselho das Cidades e esse debate é uma questão que você tem que levar de maneira mais permanente para que, de fato, todos nós possamos ter esse direito à cidade, que é isso. Remoção precisa ser a primeira atitude de um governo. O que dá direito à cidade? Uma praça ou uma rua? O que faz uma população local utilizar mais a cidade? Uma praça ou uma rua? Custódio? Com certeza as praças, né? É o que não é da nossa cultura. A questão veio da Grécia, né? A questão dos espaços públicos. É lá que acontece a verdadeira cidadania, é nos espaços públicos, nos espaços de participação, que as pessoas interagem, que acham a troca. Então, os espaços públicos é a maior riqueza da cidade, né? Esses últimos 2 meses, eu fiquei muito feliz com aquela pracinha, uma nesguinha de terra que tem ali ao lado do Paulo Sarazate, que foi feita uma adoção numa praça lá, praça, não sei bem o nome, não está me fugindo agora, é tão pequeno que só tem meia quadra de basquete, só tem um garrafão. Mas eu já passei lá sábado, 11 horas da noite, tinha gente jogando. Domingo, 10 horas da noite. Então, o que acontece? Os taxistas já colocaram um ponto de parada deles enquanto esperam um ônibus. Então, acontece a cidade. Então, os espaços públicos é a grande nossa riqueza. E isso influencia diretamente na segurança pública. Na segurança. Trazer as pessoas para a rua inibe pequenos assaltos. Exatamente. O André Luiz Ferraz, sempre participa do programa, agradeço, manda um abraço, disse que o legado nos foi negado com letras garrafais aqui. Todo legado nos foi negado de fato? Ou qual o legado que fica aí?
O que de bom? O que de bom que vocês acham que fica para a cidade? É isso que eu ia dizer. Se eu for enxergar a cidade de maneira totalitária, dessa questão, inclusive chegando na periferia da cidade, de fato não se observou isso. As populações da periferia, elas não enxergam esta questão desse legado. Mas de que legado nós estamos falando? Né? Você está dizendo que não chegou nada de novidade, nada de bom para as periferias. Vamos utilizar o Genibaú, como nós conversamos, como exemplo. Para a Copa do Mundo, o Genibaú e nada, mesma coisa. Hamilton, eu não vou nem no Genibaú, que ele fica a uma certa distância do estádio Castelão. Mas eu vou te falar sobre o Rio Cocó, certo, que passa ali logo imediatamente por trás, ao lado do estádio do Castelão. Você tem ali projetos, mas projeto não iniciado ainda, de reestruturação daquela área. Aí eu estou falando, né, o Custódio falou agora da questão dos espaços públicos, eu estou falando de um espelho d'água, de um rio, né, que ele corta praticamente toda a cidade e que você poderia ali, em cada ponto dele, ele passa ali pelo Conjunto Palmeiras, pela Lagoa pelo Comunidade do Cal, pelo Barroso, São Cristóvão, vai ali na Boa Vista, ao longo de inúmeros bairros carentes, inclusive de espaços públicos, que você poderia ali revitalizar. Mas isso não está contemplado na revitalização do Maranguapinho? Está, não está, né? Ele está contemplado na revitalização do Maranguapinho, mas o Maranguapinho ainda está em processo ainda está em processo, claro. Então nós não conseguimos lá ainda. O que eu estou falando é que assim, e aí nós temos que saber disso, qual foi o legado que foi dito. Esse da mobilidade, digamos que, em certa forma, foi atendido do ponto de vista mais central, né? Como eu falei anteriormente, ali onde tem o grande centro, ali razoavelmente se tem. Tá. Agora, qual o legado que nós precisamos? Essa é a questão. Qual o legado que nós precisamos? Que tipo de cidade melhor poderia surgir com o evento? Porque eu acho que até agora não houve essa discussão. Houve. Como você está mesmo dizendo, aproveitando aí o seu gancho, é o seguinte, a matriz de tudo isso é a nossa falta de planejamento. Isso. Essas obras teriam sido realizadas com muito mais eficiência se nós tivéssemos um instituto de planejamento que estivesse pensando isso, soluções alternativas para as famílias, forma de fazer essas intervenções, os cruzamentos já teriam todos pensados com o projeto pronto. Então, sem planejamento, a médio e a longo prazo, nenhuma cidade sobrevive. Senhores, peço licença, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Opa, boa noite. Seu nome, por favor? João. João, prazer falar com você, João. Você tem pergunta ou comentário aqui pra gente? Não, é comentário em relação à utilização dos espaços públicos. Certo. Hoje se dá muito a construção de novos espaços, mas só que deixa muito em deterioração dos espaços já construídos anteriormente. Aqui no bairro, especificamente aqui no Vicente Bison, temos o caso de 5 praças que estão deixadas ao léu, né, enquanto estão priorizando a construção de uma. E a outra, muito citada por um dos representantes daí, em relação à desocupação. Tem muitas famílias que foram desocupadas da construção daquele VLT Parangaba-Mucuripe. Essa é a minha nota mesmo para colocar para contribuir com o programa. Ok, João, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. E aí, Natanael, quer comentar a ligação do João? Bom, é isso. Essa questão da necessidade, né, do VLT, ele mexe com a cidade, né? Mas eu vou aqui fazer coro com o Custódio, não adianta nós pensarmos pontualmente a cidade. Nós temos que pensar, na verdade, na grande estrutura da cidade. E essa grande estrutura acontece quando eu tenho um órgão público pensando toda essa infraestrutura da cidade, toda essa estrutura da cidade, e tenho, e aí, Custódio, vamos, né, nessa linha, um debate verdadeiro sobre a cidade, reunindo prefeitura, gestor público, reunindo profissionais da área dessa área da estrutura da cidade, reunindo a população de Fortaleza. E aí você consegue pensar no grande, e nesse grande você discutir o pontual. O que é o pontual? Eu discutir lá, tem o VLT, como é que eu discuto a remoção lá da comunidade ali do Serviluz, né? Como é que eu discuto isso? Né? Com uma pessoa que
digamos assim, mora lá há 60, 50 anos, ali com senhoras, né, e os senhores de idade, que vão ter que mudar o seu ritmo de vida, né? Eu discuto vendo em que espaços existem espaços na cidade para essa condição. O problema é que quando a gente vai fazer esse diálogo, aí diz assim, mas o espaço ali é caro, né? Então você coloca a questão econômica à frente, não só da questão humana, para além da questão humana, da questão, digamos assim, da vivência comunitária das cidades. Na verdade, não é prioridade, né? Na verdade, acaba não sendo prioridade. A prioridade é o econômico. Na verdade, então sim, muitas dessas obras, dessas questões não foram feitas, mas supõe-se, pelo menos espera-se, que continuem sendo feitas, que as obras não parem. Sim. Muito que se alega quando se fala da questão do torneio mundial, o que se alega é que uma exposição midiática internacional, planetária, traria consequências, continuaria trazendo consequências futuras permanentemente. Então, pergunta para o Custódio, a pauta da transformação da cidade não morre aqui, ou não morre daqui a um mês com o final do Mundial. O que ainda pode ser feito? É isso que a gente tem que ter um raciocínio sempre proativo, né? De que as coisas têm que evoluir, né? Então, o que nós desejamos é que essas 9 matrizes sejam realmente terminadas, que a população possa usufruir e que nós aproveitamos esse momento que foi sugerido essa matriz para a gente fazer outras matrizes a médio, a longo prazo. Que a gente volte a colocar a cidade como um planejamento pensando na cidade, que né, independente de ter esse evento, nossa cidade vai continuar. Então, se ela vai continuar, nós precisamos continuar pensando em como resolver os nossos problemas. Nós temos vários gargalos na cidade que precisam ser tocados, precisam ser mexidos, né? O IAB cobra, né, da prefeitura urgentemente um grande plano de mobilidade para a cidade como um todo, que você vai ver e enxergar o sistema como um todo. O IAB cobra isso da prefeitura? Cobra isso da prefeitura, já temos, escrevemos documentos, entregamos documentos, que a gente tem que pensar o planejamento como um todo. E né? qual a resposta da prefeitura? A prefeitura criou agora esse Instituto do Planfor e nós estamos aguardando essas soluções, né? Por exemplo, temos agora a notícia que você estava falando há pouco, que a prefeitura vai criar um conselho das cidades, né? Que não seria o desenvolvimento urbano o necessário para... Mas nós não sabemos... Vamos só entender isso. É compromisso da gestão, compromisso do Roberto Cláudio mandar essa proposta para o Parlamento Municipal, como é que é isso? Onde é que está esse compromisso? Não, nós soubemos da notícia dele fazer esse conselho da cidade, solicitamos exatamente isso que você está perguntando, uma explicação à prefeitura, protocolando lá, para saber exatamente como seria esse conselho, seria formado por então quais... Então foi provocado pelo IAB? Nós provocamos entender como é que seria o conselho. Foi proposta da prefeitura, do prefeito Roberto Cláudio, criar esse conselho. Aí nós temos interesse de saber quem vai participar desse conselho, se eles têm algum poder deliberativo, ou só sugestivo, ou opinativo. Então, a gente precisa... Porque a gente entende que a população precisa participar desse debate, né? É isso que enriquece, né? Talvez o legado da Copa seja justamente a participação. Porque nunca se conversou tanto sobre o país, nunca se falou tanto sobre o país, sobre o Estado e sobre a cidade como agora está acontecendo. Sim. Você queria falar? Na verdade é isso, a questão do Conselho da Cidade. O Conselho hoje, a proposta que o prefeito Roberto Cláudio encaminhou para a Câmara Municipal, ele é um conselho que ainda não é o conselho, digamos assim, nos moldes não é o ideal. Que é exigido hoje, inclusive nesse sistema de conselho de desenvolvimento urbano, de conselho da cidade. É um conselho consultivo, apenas consultivo, ele reunirá ali 2 vezes ao ano. 2 vezes por ano? 2 vezes por ano. Não pode dar certo. Onde você tem ali um número enorme de pessoas, você não tem entidades, digamos assim, de história na cidade, o próprio IAB não foi o IAB não faria parte. Né? Não faz parte, mas você tem pessoas de notório saber. E dentro desse conselho que eu falo, o Conselho das Cidades, esse do Sistema de Desenvolvimento Urbano, eu já conto, digamos assim, Custódio, com
com esse notório saber, porque eu acredito que na universidade você encontre esse saber e essa discussão, digamos assim, moderna, contemporânea sobre, eu particularmente sobre vejo esse conselho, além, obviamente, das instituições que podem compor esse conselho. Esse conselho poderia não só ser propositivo, como também fiscalizador das obras. Esse é o objetivo. A qualidade da obra. Então, não dá para se reunir uma vez por semestre. De forma Tem alguma. que ser pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês, pelo menos. Até acompanhando. porque o debate sobre a cidade, ele não permite esse tempo prolongado. E o formato da cidade muda, as necessidades mudam. Permanentemente. Então, não dá para ficar. Concorda, Custódio? É, lógico. E a nossa urbanização continua intensa, né? Nós não queremos ou não queremos, a população com mais de 10 anos está 94% toda urbana, né? Nós temos um desenvolvimento ainda muito precário do ponto de vista da distribuição da riqueza nas cidades, né? Fortaleza é bastante concentrador, né? Então, nós não temos assim esperança que a curto prazo os problemas vão diminuir, os problemas vão aumentar. Então, senhores, peço desculpas por interrompê-los, mas o programa chegou ao fim. Temos cerca de 40 segundos no máximo. Gostei bastante, rendeu muito, apesar do pouco número que nós convidamos mais pessoas, mas infelizmente acabaram não chegando, houve algum problema, mas enfim, acabou que foi muito produtivo. Eu queria dar 20 segundos para cada um, para as considerações finais, dizer um recado aí final. Custódio, pode começar, por favor? Agradecer aí o convite, e o IAB está sempre disposto a esse debate, participa o máximo de todos os momentos da cidade, que essa é a tarefa do IAB. É provocar para que as pessoas pensem a cidade, desenvolva sempre esse raciocínio de que a questão urbana é importantíssima, é o local que se dá as trocas, é o local que a cidade realmente é viva, pulsante, são os espaços públicos, e que as pessoas entendam que a sua morada não é só do muro para dentro, né, do e o muro cada vez mais alto, né? É para fora, e que esse tema seja o tema do dia a dia. A gente, vários anos, tentou lutar para que esse tema entrasse, e agora, sim, ainda bem que está fazendo parte da imprensa, estamos questionando, trabalhando. Então... E nós vamos continuar. Natanael, 20 segundos, por favor. Agradecer, né? Nós que agradecemos. A toda a equipe da TV União, aqui no estúdio, fora do estúdio. Como Custódio também dizer isso, que na verdade esse debate é um debate que não iniciou hoje, não terminará também hoje, né? E esse é o desafio. As cidades, elas cada vez mais não vão crescendo, vão inchando cada vez mais. E nós precisamos desse debate permanente. Há uma necessidade desse debate sobre essa questão de cidade, sobre o planejamento da cidade, sobre o debate que envolve a própria cidade, porque a cada dia, digamos assim, nós nos deparamos com uma dificuldade grande no que diz respeito à questão de você conviver nas grandes cidades. Senhores, contem conosco, com TV União, toda a equipe, para a gente não deixar essa pauta morrer, porque a nossa vida é na cidade e é importante que a gente discuta e que saiba dos problemas e aponte as soluções. Agradeço, Natanael, agradeço, Custódio, agradeço também a você que tuitou, que ligou para a gente. Um grande abraço. Se você não conseguiu falar conosco hoje, terça-feira que vem terá nova oportunidade. Um grande abraço e tchau.